Boa noite para quem está chegando. Bem-vindos à nossa live. Estamos aguardando a nossa convidada, a Thalita. Já já ela vai estar chegando aqui. Vamos aguardar. Aqui, Thalita chegando. Simone, Thalita, bem-vinda. tudo bem? Obrigada. Bom ter você aqui com a gente no Núcleo de Logoterapia de Três. Que eu que agradeço o convite. Estou super feliz de estar aqui conversando com você sobre esse tema. Super obrigada por aceitar nosso convite. Assim, acho que o som melhor agora. Eu estava escutando uma interferência, acho que foi daí, né? Isso. Agora tá Então, limpo, tá bem limpo. ótimo, ótimo. Que bom que você aceitou nosso convite. Temos muita coisa para falar hoje. Hoje Você essa live sempre com... espera. Oba! Com Vai ser coisas muito muito bom. interessantes, temas muito interessantes. Gente, Eu a tô, Thalita... Sim, querida, fala. eu quero muito agradecer, viu, Simone, esse convite. Ainda mais para falar sobre esse assunto, né, que eu vivo aqui, é o seu assunto também, né? Então acho que vai ser muito gostoso. É tão bom a gente poder falar do que a gente sabe fazer e gosta de fazer e faz com paixão, né? Verdade. E eu acho assim que isso é uma das coisas mais incríveis na vida da gente, a gente encontrando essa sintonia, É. que é uma coisa que vai sendo elaborada na vida, desenvolvida na vida. Isso não chega pronto, né? E você vai É, contar exatamente a sua história pra gente, não é isso? vou contar o quanto foi significativo para mim conhecer vocês, né, o ano passado, a Agir 3, fazer, né, o curso com vocês, mas eu vou começar contando então um pouco sobre mim. Então, gente, a Thalita, eu quero que ela se apresente, mas assim, ela é psicóloga, vocês viram que ela tem aí um currículo maravilhoso, um pouco que a gente contou aqui na apresentação da live, mas ela trabalha com uma coisa sensacional, ela trabalha com orientação profissional, voltada para sentido de vida e sentido do trabalho. Ela foi fazendo aí uma liga, todo o saber, todo o conhecimento que ela tem, e foi conseguindo desenvolver essa jornada linda, esse caminho interessante. Thalita é mestre em psicologia, é especialista em gestão de pessoas e desenvolvimento do potencial humano nas organizações. Ela cursa especialização em logoterapia e análise existencial, formação clínica nessa mesma área. Ela também é orientadora profissional de estudantes de ensino médio, cursinho pré-vestibular, estudantes de ensino superior e recém-formados. Enfim, ela trabalha com escolha profissional e apoio aos projetos de vida profissional. Isso é só um pouquinho do que ela faz. Agora, a parte mais fantástica, ela vai contar para a gente agora. Thalita, a palavra Vamos é lá. sua. Vamos lá, obrigada, Simone. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos aqui na live. Eu fui a adolescente que hoje eu atendo, né? Eu fui essa adolescente, eu tive muita dificuldade de fazer a minha primeira escolha profissional. Eu dei muito trabalho para minha mãe, a verdade é essa. Ela sofreu bastante assim comigo, porque com 17 anos eu não fazia a menor ideia do que eu queria para minha vida, né? Eu chorava muito até em função disso. Passei por uma fase bem desesperada, assim, de falei, e agora o que eu vou fazer da vida? Eu não faço a menor ideia, eu quero um monte de coisa e eu não sei, né? Então, tudo isso, assim, foi bastante útil para eu entender esse universo, né? Essa angústia, né? Do jovem aos 17, 18 anos, diante da escolha profissional. Mas eu não estou trabalhando hoje com isso em função da dificuldade que eu tive lá atrás, que foram 3 longos anos para poder escolher o que eu queria fazer nessa vida, né?
Eu escolhi, na verdade, porque aos 16 para 17 anos, eu fiquei muito admirada por uma psicóloga que eu conheci, a Miriam Kodarin. Ela me ajudou muito a atravessar uma fase que eu vivi de um linfoma de Hodgkin, que é um câncer que eu tive no pulmão. E aí eu fiquei encantada com o trabalho dela como psicóloga. Eu falei, acho que eu vou começar a pesquisar um pouco sobre isso, né? Eu li um pouco sobre a psicologia, não me identificava com a área clínica, né? Mas me identifiquei muito com RH, com trabalhar com pessoas, com treinamento. Eu li um pouco sobre isso, daí na época, em 96, eu fiz um curso no Senac, só para eu ter uma ideia se era isso que eu ia querer. Mas foram 3 longos anos, dentre eles 2 de cursinho, né? E aí eu entrei em 2000 na psicologia, né? Comecei a trabalhar. Em 2010, ainda trabalhando em algumas empresas, com contratação, programas de treinamento, de liderança, eu comecei a dar aula. Eu morava lá em Sobral, no Ceará, no interior, daí apareceu uma oportunidade de eu dar aula à noite, então eu trabalhava de dia, eu falei, eu vou aceitar, né? Eu gosto muito de sala de aula. Aí eu fiz um mestrado, eu acabei migrando para essa área acadêmica, e daí em 2013, 2015, quando eu estava dando aula para os alunos, né, na graduação, eu sempre fazia uma pergunta no começo do semestre. Eu falei, pessoal, por que vocês estão aqui? Por que vocês escolheram esse curso? E aí, Simone, pessoal, eu ouvia de tudo. Eu ouvia assim, ó, professor, eu não escolhi o curso que me escolheu. Na verdade, eu não sei muito bem o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou aqui, né? Eu escolhi esse curso porque ele é bem abrangente, então depois eu penso o que eu vou fazer, o que eu vou trabalhar. Eu já fiz quase todos os estágios, mas eu ainda não sei muito bem o que eu quero fazer, mas eu estou levando, porque também não vou parar agora, né? Não vou interromper. Aí eu comecei a ver que muito desse pensamento, desse sentimento do universitário estava relacionado a desempenho baixo, estava a falta que tinha, que acontecia, a um semblante mesmo de tristeza, muitas vezes, assim, pelos corredores, sabe? Aquela coisa de se perguntar, né? Fiz uma escolha, mas acho que não foi a escolha da minha vida, né? E agora eu tô aqui. E aí eu comecei a perceber que era um nicho de trabalho, né? Eu comecei a atender um ou outro estudante, né, que era meu aluno, e fui atendendo paralelo, né? Em 2010, quando eu comecei a dar aula, eu acabei, depois do ano seguinte, abrindo mão, né, do meu trabalho em RH, porque eu me dediquei totalmente à aula, e daí eu fui começando a sentir nos atendimentos uma necessidade de uma abordagem. Porque quando a gente faz psicologia, sempre pergunta, né, e aí, qual que é a sua abordagem? Como você vai dar, né, ou na clínica? E aí eu nunca tive essa resposta, mas eu lembro que eu tinha lido o Em Busca de Sentido, do Frank. Só que foi em algum momento que aquilo não fez tanto sentido para mim. Mas em 2018, eu não sei o que aconteceu. Esse livro passou, sabe, a capa dele passou assim na minha mente. Eu falei, nossa, aquele livro tá em busca de sentido. Eu estou em busca de alguma coisa para agregar ao meu trabalho, né? Alguma abordagem, alguma coisa que eu pesquisei o livro, eu tinha emprestado esse livro, ele nunca mais voltou, eu comprei um, li, comecei a procurar cursos de logoterapia, foi quando eu encontrei vocês na G3 e fiz o curso em 2019, né? E aí a história... E 2019 foi um marco para mim, na minha vida, assim, porque o Frankl, ele veio com tudo, assim, né? O Dr. Frankl, ele veio... Eu lembro que eu tinha lido esse livro, mas na época não me falou tão ao coração quanto me falou em 2018, né? E aí, Simone, ele veio que veio, né? Eu fui fazer psicoterapia com a Patrícia Causa, né? Que é uma logoterapeuta aqui de Jundiaí. O meu trabalho foi ganhando uma forma muito especial, assim, de acontecer, né? Não era só aquele processo que discorria, né? Meus relacionamentos, minha vida, o tempo da minha vida, o que eu faço com ela, tudo mudou, assim. Eu confesso que esse homem aqui, ó, ele fez muita coisa, ele faz muita coisa por muitas pessoas, né? E aí eu pedi para a Maiara, lá do Rio Grande do Norte, fazer um bordado dele para mim, que é esse bordado que eu tenho aqui atrás, com essa frase, né? Se você não sabe qual é a sua missão na vida, você já tem uma, que é encontrá-la. Que é uma frase muito especial do Frankl, né? E é uma frase que eu recebo esses adolescentes, esses jovens, que estão nessa busca, né? Dessa missão, desse sentido que eles querem dar para a sua vida no trabalho. E aí, assim como a Maiara lá, uma bordadeira incrível, bordou para mim o Frankl, esse bordado, ele me lembra o quanto ele borda em mim, as coisas que eu aprendo, as coisas que eu leio dele, a obra dele.
e é algo assim, de uma profundidade, de uma beleza que veio, acho que era 2019, né? O meu ano era esse ano que eu deveria estar pronta, talvez, para receber, né? Todo esse aprendizado do Frank, por vocês, por você e pelo Francisco, que acho que isso vai marcar para o resto da minha vida, né? Que foi, assim, sensacional. Vocês não fazem ideia, eu acho, do tamanho, né? Eu fiquei emocionada. Do tamanho que foi, né? Que vocês fazem esse trabalho incrível na vida das pessoas, né? De disseminar um Viktor Frankl, que faz coisas assim fantásticas, né? E eu faço, e muito do meu trabalho foi, e tanto que no ano passado eu comecei a aplicar um pouco da logoterapia já, né, no meu trabalho na prática. Mas eu fui tratar também isso na clínica para poder, né, oferecer realmente um atendimento assim que fizesse jus, né, a toda essa obra maravilhosa. E aí então, Simone, em 2019 com a G3 fiz, né, o curso de introdução. Comecei a trazer isso para o meu trabalho e consegui identificar um sentido muito maior no meu trabalho, né? Que não é só facilitar essa escolha, né? De quem é esse jovem, o que ele pode oferecer ao mundo, né? Qual profissão que tem mais a ver com ele, mas sim acender uma luz, que é realmente essa luz do sentido do trabalho, né? Que o trabalho dele pode ganhar uma força extraordinária de contribuição, né, na vida de quem ele vai prestar um serviço, né, de quem ele vai trabalhar, e pode transformar. Thalita, você, assim, eu fico muito feliz com esse depoimento. Você sabe que eu sempre falo das sementes, né, que eu acredito muito nas sementes que eu planto com o meu trabalho, nas oportunidades que eu tenho, e não tem coisa mais gratificante do que eu ver as minhas sementes germinando. Acho que faz tudo valer a pena. É muito legal ouvir isso que você falou. Muito obrigada mesmo. Mas você falou uma coisa que eu acho muito importante. Você se dedicou a estudar a logoterapia. Você tomou uma decisão de começar a estudar a logoterapia para aplicar no seu trabalho. E é fundamental para quem começa a estudar a logoterapia para aplicar no seu trabalho que passe por um processo logoterapêutico. Então, eu indico isso para os nossos alunos, eu indico isso para as pessoas que fazem grupos de estudo conosco. Se você quer trabalhar com esta linha, se você quer trabalhar com essa abordagem, é muito importante que você passe pelo processo logoterapêutico. Você precisa entender como é que essa teoria vai se processar na prática, como é que é a aplicabilidade dessa teoria. Uma coisa é você estudar a prática clínica, ou a prática organizacional, ou a prática do desenvolvimento humano. Outra coisa é você passar pelo processo. Então, se você consegue ter esta tríade, a teoria, a prática e a vivência, você consegue ter uma visão muito mais ampla, né, do que exatamente essa proposta que o Dr. Frankl faz para nós. Que é muito importante que a gente tenha essa visão ampla, né? Então, você traz uma coisa que eu considero importantíssima. É porque o Frankl, ele mexe tanto com a gente, né? O trabalho dele, a teoria dele, tudo que ele propõe, que não tem como. Eu não via como não fazer, né? Essa psicoterapia e tratar primeiro das minhas questões. E aí sim, né? Levar, né? Para o meu trabalho na orientação profissional. Mas quem são esses jovens que eu atendo hoje? Hoje, a maioria são jovens de ensino médio, de cursinho pré-vestibular, que são considerados adolescentes, que estão aí na faixa dos 17, 18 anos. Alguns universitários, né, que já estão aí na graduação. E esse jovem, ele está vivendo uma fase, assim, com muitas mudanças que são típicas, próprias, né, da idade. Mudanças físicas, cognitivas, afetivas, sociais, né? Está passando da infância, né, para uma vida no mundo adulto, né, uma fase repleta de dúvidas, de conflitos, e do desenvolvimento dessa identidade vocacional, ocupacional, né? A vocação, para o que ele é chamado, né, que inclui essa resposta maior ao porquê, né, ao para quê, né? E a ocupação, né, que seria essa profissão em si, o que ele vai fazer, como ele vai fazer, né? Onde, quando. E também eles chegam para mim com muitas pressões, né, que são exercidas, tanto internamente por ele mesmo, né, quanto externamente, né, pela sociedade. Então essa pressão interna, ela vai muito assim, olha, eu não sei o que fazer,
Eu tenho muita dúvida, eu não gosto de nada especial, então eu gosto um pouco de tudo, pode, né? Eu não faço ideia de qual caminho eu vou tomar, eu não sei o que considerar para fazer uma escolha profissional, não me sinto pronto para escolher, né? Eu tenho medo de escolher errado e decepcionar minha família, né, de gastar o dinheiro, ou mesmo se for numa universidade pública, vai gastar o dinheiro também, né, ainda mais o dinheiro que é do governo, o nosso dinheiro, né. Então eu sei, assim, o que eu gostaria às vezes de fazer, o jovem traz, mas eu não tenho condição econômica para isso. E o que eu escutei, eu não quero ser um perdido na vida, né. E isso, assim, tem uma profundidade muito grande, né, porque ele está num momento, assim, muito crítico, eu diria, né, desse vir a existir, né, desse nascimento existencial, quando a gente pensa no existencialismo. E as pressões externas também acabam, assim, sofrendo grande influência, que nem da família, né, que solicita, olha, você tem que fazer uma escolha, esse é o momento, né, a pressão dos pais, muitas vezes até por uma área já, né, dos amigos que já escolheram, ele fica perguntando, e aí, o que você vai fazer? Você não escolheu ainda? Né, do colégio mesmo, que aquele monte de simulado, de prova, vestibular para prestar, esse monte de profissões que estão surgindo, né? Profissões também que a gente ainda não sabe que vai surgir, o que profissão vai se manter, né? Eles também têm dúvida em relação ao currículo mesmo, né, das áreas, né? Às vezes a falta de condição econômica, né, de pagar, né, o próprio curso, de viver aquele sonho, né, que ainda a gente encontra muito sonho da medicina, sabe? E todas essas mudanças, né, no critério de empregabilidade que está acontecendo, né, fortemente de alguns anos para cá. E ainda acrescentando a isso, Simone, a pandemia, né? Que, pelo amor, pois é uma coisa assim, uma desmotivação com os estudos, uma preguiça de estudar, sabe? Eu tenho conversado com alguns pais sobre isso, que eles têm trazido, né? Isso é importante você tocar nesse assunto, bem importante. Uhum. E aí eles estão, assim, num momento realmente, assim, de uma angústia muito grande, né? Uma insegurança, né? Um medo, né? Incertezas mesmo desse mundo do trabalho, né? Do que vai acontecer, que rumo que vai tomar, né? Que oportunidade que eu poderia abraçar ou não perder essa oportunidade. E os universitários, né? Quando eles chegam para mim também, né? Nossa, escolhi uma coisa, mas ainda não sei que área que eu vou. Ainda mais agora, né? O que será que vai se manter? Né? Eu vou ter chance nesse mercado que eu escolhi? Como que eu me preparo para isso, né? E aí é um domínio, assim, de muita ansiedade, né? Que eles vão... A ansiedade vai tomando conta ali, né? Então é uma fase do desenvolvimento realmente que o jovem está se descobrindo, né? Descobrindo a sua identidade, o que ele quer ser, né? Na vida. É um momento que eles estão vivendo, assim, um turbilhão de sentimentos, de emoções. E aí, esses dias eu assisti, Simone, um TEDx com uma jornalista chamada Sabine. Deixa eu ver se eu me lembro o sobrenome dela, que é Sabine, não me lembro. Como escolher uma carreira na adolescência. Que ela apontou lá que tem alguns estudos que aos 17 anos, o cérebro do jovem, ele ainda não está maduro, ele não está pronto para tomar decisões. Que ele só vai ficar pronto para tomar essas decisões a longo prazo, nesses estudos, lá aos 24 anos, que é quando esse cérebro realmente amadureceu. Né? Então você vê que é mais do que uma simples, né, tomada de decisão ali, uma primeira escolha profissional, uma escolha dentro já da sua área de conhecimento. Envolve mesmo uma questão fisiológica, psicológica, né, de muitas questões que vão aparecendo. E também pesquisas, né, que indicam, por exemplo, tem uma da CRM Educacional, que fala que 60% da evasão de cursos superiores que ocorrem nos 2 primeiros semestres, eles são decorrentes da má escolha da carreira. E essa má escolha implica a perda do interesse pelo curso nos primeiros semestres, né, do curso. Né? E que isso é um dos principais motivos dos jovens abandonarem o ensino superior, né? Eles não encontram mais razão de estar ali fazendo aquilo, escolheram, né? Não tiveram oportunidade, talvez, não estavam maduros, ou não tiveram oportunidade de pensar, né? Fazer uma escolha mais refletida. E, lógico, tem muitas outras razões, né? Muitos, por exemplo, ainda, Simone, escolhem porque eles querem agradar os pais, né? Ou algum curso que tenha mais fácil acesso na hora de prestar o vestibular. Ou seja, essa é a realidade, né, daquelas pessoas que chegam, que eu vou recebendo, né, dos jovens, dos adolescentes, bem jovens complexo, adultos. né, Thalita? Muito complexo. Tem tantos fatores
Você imagina um adolescente, um jovem, né? Em pleno turbilhão da adolescência, que envolve uma série de questões físicas, psíquicas, sociais, como nós dizemos na logoterapia também, da dimensão noética. Ele está vivenciando tanta coisa ao mesmo tempo e tem que tomar uma decisão importante desta profundidade, deste tamanho. Exatamente. E aí fica aquela questão, né, quando eu atendo esses universitários, e aí o que eu faço, né? Eu saio, né, e não perco mais tempo e nem dinheiro, ou eu saio e fico, vou levando, já que tá acabando, tal, né? Eu tenho medo de sair agora, né? Minha família me pressiona, né? Claro, cada caso é único, né? A gente vai avaliar as razões, os motivos, né, que levam a essa dúvida, né, essa possibilidade de uma reescolha, né, mas imagina só, né, ficar numa área que você não gosta, né, ou que você não vai ser feliz trabalhando com aquilo. E aí, muito do que eu trago para o meu trabalho, Simone, é o principal método de trabalho do Viktor Frankl, que é o método socrático, do diálogo socrático, né. Esse é um método que eu trabalho, assim, em todas as etapas, né, até vou falar daqui a pouco um pouco mais sobre ele. E até antes desses questionamentos, né, que vai sendo realizado aí ao longo do processo, queria trazer essa visão de homem de Viktor Frankl, porque não tem como a gente começar, né, a falar sobre quem é esse jovem, essa pessoa humana, se não falar da visão de homem do Frankl, que ele nos diz, né, que a pessoa é única, é original, é irrepetível, né, que somos esse ser biopsicossocial, né, envolto pelo biopsicoespiritual, envolto pelo social, né, e que nós temos ali, apesar dessa pluralidade, né, nós somos uma unidade, né, que nós temos, assim, essa responsáveis, né, de alguma forma em decidirmos, né, em usar a nossa liberdade de escolha para tomar algumas decisões na nossa vida mesmo, né, e que a gente pode escolher dentro daquelas possibilidades que a gente tem hoje na nossa vida, né, pensando nessa questão da escolha profissional. E aí, no processo de orientação profissional, ele é muito isso, né? Esse jovem que chega para mim, ele é um ser único, singular, que está vivendo um momento especial na vida dele, apesar de todo esse medo, essa angústia, tudo isso. Ele está vivendo, né, aquela sua primeira escolha, né? Ele está em busca de uma causa para chamar de sua, né? É um momento único na vida dele, né? As etapas, né? As etapas do processo que eu realizo podem até ser muito parecidas, mas é tão singular para cada um, porque esse jovem é totalmente singular. É o que o Frankl fala, né, nessa visão do ser humano. Ele é totalmente singular, único, e ele vai passar por esse processo dessa forma única, né? E aí, pensando nessas dimensões bio, psico, espiritual, né? Geralmente, então, quando esse jovem ele chega até mim, ele está com essas dimensões mais social, né? De tudo isso que eu já contei, né? Da família, da pressão da família, do colégio, dos amigos, de como está esse mundo do trabalho, as mudanças, né? E a dimensão psíquica, essa angústia, né? Essa ansiedade de não saber o que ele vai querer, esse medo, como dimensões mais comprometidas, né? Pensando, né, nessa questão ontológica mesmo que o Frankl traz, né, do ser humano, nessa visão ontológica. E o Frankl, maravilhoso, Dr. Frankl, ele nos diz que o ser humano é um ser em busca de um sentido. Isso tem tudo a ver com esse jovem que chega buscando esse sentido para ele, que a princípio é um sentido voltado para o trabalho, mas no processo que eu estou conduzindo de orientação, eu estou buscando levar que é um sentido da vida e que o trabalho está dentro dessa vida dele, que é uma forma, né, dele realizar sentido. Então, que é um sentido a ser preenchido, né? Isso. A gente tem uma pergunta aqui bastante importante da Carla. Carla, que bom que você está aqui. Inserir orientação profissional nas escolas ajudaria? Você acha que isso é um processo que a gente poderia levar essa proposta para dentro das escolas? Seria maravilhoso. Hoje tem, né, já um trabalho de orientação profissional que a maioria dos colégios conduz, ali a feira das profissões, né, tem muitas vezes a psicóloga que faz, né, um trabalho nas classes com os jovens.
porém, não com esse foco, né? Com esse olhar da logoterapia de ser humano. Essa é a diferença. Não nessa singularidade, né? De olhar para cá. Não dá tempo, não teria como. Seria, imagina, são muitos alunos, né? Mas Carla seria perfeito, né? Se a gente conseguisse fazer um movimento dentro dos colégios, pensando na escolha profissional, né? Com a visão, né? Com o fio condutor aí da logoterapia. Seria fantástico, né? É um projeto, hein? É um projeto. Quem se interessar, né, por essa área, gente, e tiver nessa... Quem aqui é logoterapeuta, preparem-se, nós temos muito trabalho. São 210 milhões de habitantes no Brasil. A gente tem muito trabalho pela frente. Nossa, então, preparem-se. Psicólogos clínicos, né? Psicólogos de outras áreas, quem trabalha com logoterapia na educação, quem trabalha na logoterapia no mundo da gestão. Nós temos muito trabalho para fazer. Temos muitas áreas para levar. A Carla está comentando aqui que é muito superficial. O que eu estou entendendo é que ela está dizendo que é muito superficial o trabalho nos colégios. De orientação profissional nas escolas. É, né? Verdade, Carla. E a Cláudia Mota, Claudinha, que lindo que você está aqui com a gente também. Cláudia Mota está falando, eu me interesso muito. Cláudia tem muito trabalho para nós. Cláudia, aí. Muito, Cláudia, muito. Verdade. E aí, né, pensando nessa busca do sentido, esse jovem que vem, né, em busca de um sentido, mas pensando no trabalho, né, essa descoberta, né, na orientação profissional, né, eu peço esse orientando, porque o Frankl, ele fala dessa questão da consciência, né, da gente despertar essa consciência, estar sensível, né, a ela. E eu utilizo fazendo, né, uma analogia, para ele ativar o Wi-Fi interno dele, né, nessa linguagem mais, né, juvenil, para ele ouvir a voz interior, né, e pensar no trabalho como um sentido maior mesmo na vida dele, porque eu vou trabalhando isso ao longo do processo, né, e aí, como a gente sabe, né, a obra do Frankl, ele nos traz que, para encontrar esse sentido, a gente pode fazer isso de 3 maneiras. Pelos valores criativos, né, o que eu sou capaz de entregar ao mundo, a minha obra, o meu trabalho, né, me dedicar a uma causa, né, e esse jovem tem tudo isso pela frente, né, o trabalho dele pode ganhar uma força extraordinária quando ele pensa, né, nessa dimensão de realização dos valores criativos, né, e pelos valores vivenciais, sem dúvida alguma, né, que seria aí um segundo momento, né, o que eu recebo do mundo, né, o que eu recebo de belo, o que eu recebo nas relações que eu desenvolvo, numa manifestação artística, e pelos valores de atitude, que daí é mais essa questão da capacidade, né, do homem encontrar um sentido no sofrimento e fazer, né, transformar sua tragédia pessoal num triunfo. Mas no processo de orientação eu trabalho esses 2 primeiros, né, que são os valores criativos e os vivenciais, que, lógico, toda profissão, qualquer profissão que ele escolher, um trabalho que ele venha desenvolver, ele vai estar se relacionando com pessoas, né? Ele vai estar, vamos dizer, amando, né? Tendo uma relação, né, de afeto ali naquele trabalho, ele vai estar tendo esse contato mesmo vivencial, né? Então, o trabalho é uma forma, né, de permitir, né, que o jovem realize esse valor criativo, né, quando ele expressa esse potencial no mundo. E esse jovem, Simone, quando ele vem para orientação profissional, ele vem em busca de um sentido, ele vem em busca de um trabalho, mas eu peço para ele pensar no sentido desse trabalho, como que ele pode ganhar força, pensando de uma forma mais ampliada, né? Olhando de uma forma maior para essa questão, não só da escolha do curso, não só quando a gente vai folhear junto o guia do estudante, né, só para as profissões em si, na íntegra. E esse processo, o processo de orientação profissional, ele é muito mais amplo, né? Essa primeira, né, sessão, por exemplo, que eu conduzo com o jovem, eu geralmente trago os pais, né, para explicar sobre como acontece, né, entender o que levou eles a procurar o processo, as expectativas, conhecer um pouco desse jovem na visão, né, da família, que essa escolha é uma escolha dele, não é uma escolha minha, da orientadora, da família, de mais ninguém, que ele é o responsável.
que ele é livre para decidir, apesar de muitas vezes eu saber que o pai ou a mãe está pressionando ele para uma escolha, mas eu já vou pontuando, principalmente quando é menor, né? O pai e a mãe ele tem que estar presente, né, nessa primeira. Então, que isso é um processo, né? Um caminho para uma primeira tomada de decisão mais significativa, né? Uma primeira escolha. Só que isso vai se estender para o resto da vida dele, né? Porque uma escolha vai gerando outras possibilidades de escolha, né? E que aquela é inicial. E trabalhar também, Simone, uma coisa que aparece muito ainda, a ideia assim, eu tenho que escolher uma coisa hoje que é para o resto da minha vida. Ainda tem muito isso, sim. E por isso que eu tô tão angustiado, nervoso, com medo, porque é pro resto da minha vida. Mas quem disse que tem que ser pro resto da sua vida? Sendo que a carreira hoje, né, ela tem aí muitas etapas, fases, né, a serem percorridas. Acontece muita mudança na nossa vida pessoal que reflete na nossa vida profissional, né? E uma coisa muito importante também que eu faço nas primeiras sessões é assim, que esse processo, quando o jovem chega, ele está muito angustiado, muito triste, ele está com peso, né? Eu até faço uma atividade lá, inicial, que é para ele colocar as expectativas, né, que ele tem com o processo, o que aquilo está representando na vida dele, através de imagens, fotos. Então aparece um braço fechado, aparece visão de um monstro que eles trazem, aparece o homem carregando pedra nas costas, são imagens desse tipo, né, que é como ele chega realmente, né, como até a família assina, né, isso quando tem essa primeira sessão. E daí eu tento ressignificar esse momento, né? Olha, você pode estar né, com esse peso, com essa carga toda, mas o processo que a gente vai vivenciar aqui, ele não precisa ser tão pesado, dolorido, angustiante. Ele pode ser vivido com curiosidade. Aí eu peço para ele, eu pergunto, qual série hoje você está assistindo? Aí ele fala, conta da série e tal, não sei o quê. Eu falo, então, pensa que você está vivendo uma série, ou que você está dentro do filme da sua vida. Você não poderia viver ele com mais curiosidade? Assistir esse filme ali, comendo a sua pipoquinha, né, se conhecendo, conhecendo quem é você, sua personalidade, que você tem uma escolha a fazer, é muito significativa, mas tentar vivenciar isso com um pouco mais de leveza, né? Como se fosse a sua série preferida, como se fosse mesmo o filme da sua vida, né? Então, o que eu procuro utilizar aí? A questão que Frankl traz do autodistanciamento, né? Que é essa proposta de ter uma perspectiva diferenciada desse sofrimento que ele está vivendo, né? Mudar esse olhar, né? Tentar enxergar por um outro ângulo, tomar uma distância disso, para que ele possa entrar no processo muito mais envolvido, muito mais leve, assim, realmente fazendo as atividades, né? Então, tento despertar nele essa curiosidade, essa coisa que isso pode ser vivido com outros olhos, né? De uma outra forma, como se ele estivesse mesmo assistindo o filme da vida dele. E que, lógico, né, cada pessoa, como o Viktor Frankl fala dessa questão da liberdade de vontade, né, cada pessoa, ela é livre, né, para fazer as suas escolhas segundo a sua vontade, né, de adotar uma postura frente àquilo que a vida está trazendo, que no caso é uma escolha profissional, né, e que mesmo que esse jovem sinta toda essa pressão, esteja vivendo tudo isso que ele está vivendo na família, no colégio, ainda assim ele é livre para fazer as suas escolhas, né, e para responder o que a vida está trazendo, está pedindo para esse jovem responder. Né? Então, essa também, né, é uma forma que eu trabalho, né, a questão da liberdade de vontade. Lógico, também, né, tento persuadir, né, despertar ali a vontade de sentido, né, de que esse jovem ele é capaz, né, de encontrar o sentido no que ele é, no que ele pode vir a ser. Né? Também coloco isso no processo, né? Cada um de nós tem um desejo, uma aspiração, né? Um sonho, né? Uma vontade mesmo de realizar esse sentido na vida. E aí as etapas do processo de orientação, elas geralmente são divididas em 3 momentos, né? Que seria o autoconhecimento, o conhecimento da realidade das profissões, né? Tudo o que acontece ali, e a tomada de decisão propriamente dita. E eu vou construindo isso com o jovem. Muitas coisas na logoterapia me inspirou para isso, sabe? Depois que eu faço aquela primeira atividade do painel de expectativas, que ele traz fotos, quero vencer na vida, mas isso está um peso para mim, é um monte, meus braços estão presos e tal.
eu vou construindo com ele quem é essa pessoa humana, quem é esse jovem, porque são as primeiras sessões de autoconhecimento, né? Então, o que que eu geralmente faço? Eu coloco a foto, né, do orientando no centro lá do papel, né? E vou construindo com ele. Então, que pessoa humana é ele, como ele chegou no processo. Aí eu já desenvolvi, né, várias atividades, biografia dirigida, aplicação de alguns testes, escalas, questionários, né, que vão trabalhando o autoconhecimento. Então, eu vou lançando, né, nessa pessoa quem ela é, qual que é a personalidade dela, vou trabalhando as habilidades que ela vai demonstrando, né, nas atividades e tal, qual que é a sua história de vida, familiar, educacional, as referências que ele tem, esse jovem, em termos de profissão até hoje na vida dele, né, o que ele entende, o que está mais próximo a ele, né, e como eu posso ir despertando, né, esse jovem, né, que essa pessoa humana, né, nessa unicidade dele, nessa singularidade dele, né, e lógico que daí chega o diálogo socrático, né, a todo vapor ali, né, que é esse método que o Frankl trabalhou, né, desenvolveu na carreira dele, essa abordagem ativa, né, de confrontar o paciente com questionamentos acerca, né, do sentido da vida, né, utilizando de perguntas para perceber, né, qual é esse sentido, que são aquelas três lá, mais importantes, né, que eu vou distribuindo também ao longo do processo, né, o que, o como, para quê. Então, ainda pensando no autoconhecimento, o que é importante, né, para essa escolha profissional, então, desse jovem. E aí, assim, muitas coisas aparecem, né, porque daí eu vou construindo com ele aquele boneco, né. Então, o que é importante para ele? Ah, considerar meus sonhos, que mais? Escolher uma área boa para trabalhar na pós-pandemia, as dificuldades que eu posso ter na área, eu tenho que levar em conta, né, se está muito concorrido, ainda mais agora, né, que eu tenho escutado, né, na pandemia. O que que interfere nessa escolha, daí trago, né, as interferências da família, as dificuldades na escolha, que daí, lógico, né, não só esse contexto familiar, mas eu não tenho como investir muitas vezes, né, nessa profissão que eu gostaria, né, eu me sinto muito incapaz, inseguro. Então, eu vou trabalhando com ele, né, o que é trabalho para você é muito interessante, porque muitas vezes é o que é para os pais, né, é o que ele, para as pessoas que ele tem referência, né, então ali, é crescimento econômico, é retorno financeiro, é voltado para satisfazer, para realizar um sonho, porque fulano realizou um sonho, para ter uma vida boa, né, então, e aí vou trabalhando também, né, esse o que ele já pensou em fazer e por quê. E aí, tem um livro, que é esse daqui do Tiago Aquino, né, qual é o seu sentido, qual é o sentido, que o Tiago hoje é uma referência para nós, né, na logoterapia. Eu gosto muito de ler, né, as coisas que ele escreve. E nesse livro tem atividades para a gente trabalhar valores, que são, assim, uma maravilha, né? Tem a bússola de valores, que ajuda, né, o jovem a descobrir os valores. Tem atividades voltadas, assim, quais são as pessoas que ele mais se relaciona profundamente, esse jovem, o que ele realiza hoje de tarefa que faz sentido na vida dele. Tem atividades fantásticas que dá para trabalhar a questão dos valores, né? A leitura é feito tudo com imagens, né? Esse livro do Tiago. E tem uma que eu gosto muito, que eu vou ler aqui rapidinho, que é O Celeiro e a Vida. Ele fala, né? Imagine que a sua vida seja semelhante a uma fazenda. Assim como um campo de plantação está esperando ser colhido, também no seu futuro se encontram possibilidades dessa colheita. Já o celeiro e os grãos que ali se encontram depositados representam suas primeiras realizações que estão à sua espera. Além disso, você é o fazendeiro responsável pela tarefa de colher os grãos e depositar no celeiro. E daí tem alguns questionamentos muito interessantes, que daí já vão, né, despertando esse jovem para que tipo de colheita eu quero fazer na minha vida, né? Como que vai ser isso, né? Como que eu vejo esse meu celeiro? E aí, olha, esse livro é fantástico para trabalhar valores, quando a gente pensa aqui no autoconhecimento, que é ainda a primeira etapa só ali do processo, né? E aí, aquela pergunta, né, Simone? Para que a gente trabalha e escolhe uma profissão? Né? Aqui também o jovem não é de imediato que a gente vai conseguindo essas respostas. Às vezes ele pensa, na sessão seguinte ele pensou sobre aquilo, a gente conversa sobre aquilo, né? E é interessante algumas respostas que eu tenho, que eu queria dividir com vocês. Por exemplo, para que é importante trabalhar? Para me ficar em paz com as contas pagas. Mas aí eu vou estimulando, né? Mas além das contas pagas,
para que é importante trabalhar? Por que a gente escolhe uma profissão? Aí, para deixar a minha família feliz, orgulhosa de mim. Mas o que mais? Mas para quê? Né? Porque a gente ainda não ouviu aquilo que a gente está buscando responder ali no diálogo. Mas para que mais? Para ser feliz, porque eu amo viajar. Eu viajo nem que for sozinha ou sozinho. Mas para quê? Porque eu posso mudar de alguma maneira a vida de alguém. Então, quando eu começo a receber esse tipo de retorno, é o que vai, assim, me deixando, sabe, com aquela vontade, né, de trabalhar, de descobrir esse para quê na vida desse jovem, né. Então, é um pouco dessa coisa, né, que o diálogo traz e que faz tanto sentido ali na hora que você aplica, né, o que, o como e o para que vivenciar essa profissão. E daí a segunda etapa, né, que seria aí o conhecimento da realidade das profissões. Eu desenvolvo também inúmeras atividades, né, do processo mesmo de orientação profissional, mas pensando na logoterapia, então continuo no diálogo lá, fazendo alguns questionamentos chaves, né. O que esse jovem sabe sobre o mundo do trabalho, sobre as mudanças que estão acontecendo, né, políticas econômicas vigentes, quais seriam essas possibilidades, né, de atuação dentro das profissões que ele tem mais interesse, com qual profissional ele se identifica mais, as atividades que ele gostaria de exercer, a rotina que ele gostaria de ter, o retorno desse trabalho, né, e aí com as carreiras que vão aparecendo, né, porque a gente já está aí percorrendo, né, então já vão aparecendo ali, que são compatíveis, né, com com quem é essa Thalita, pessoa humana. A gente tem outra pergunta aqui. Podemos entender que os jovens que descobrem sua vocação desde cedo já descobriram o sentido do trabalho em suas vidas? Ou não tem nada a ver? Olha, tem a ver sim, porque se a gente for pensar que hoje em dia mais ou menos uns 50% dos jovens, diante das pesquisas que a gente observa, né, estão perdidos, né? São 50% ali que estão realmente vivendo aquela angústia da primeira escolha, que não sabem o que fazer, né? Aquela mesma pesquisa da CRM. E os outros 50%? Então, será que eles sabem? Ou, de repente, fizeram alguma escolha, mas que não era bem aquilo? Então, dentro dessa outra 50% aí, com certeza, tem jovens que já sabem. Eu, por exemplo, tenho uma amiga que sempre ela quis medicina. E hoje ela é uma médica, sabe? Foi trabalhar com isso, ela sempre quis. Eu nunca escutei dela que ela queria uma outra coisa. Então, sim, tem muitos jovens que já sabem o que eles querem, né? Já sabem realmente, porque não pela influência da família, mas por um chamado, né? Por uma vocação que realmente já foi, já estava na vida dele desde muito cedo, né? Então, a gente tem uma parcela aí que com certeza sabe o que quer e desde cedo, né, eu diria. O que a gente entende, né, é que, na verdade, as coisas estão interligadas. A partir do momento que o processo educacional todo da educação formal nas escolas tem um olhar logoterapêutico, né, uma visão de ser humano da logoterapia, quando chega neste momento do jovem fazer essa escolha, desta orientação profissional, e ele passa por um processo que tem essa visão logoterapêutica do ser humano, quer dizer, você vai ajudando essa pessoa a se conectar com a sua verdadeira potência. Não se conectar com o que está do lado de fora. O que está do lado de fora é importante, mas vem depois da conexão com a sua potência. E é isso que vai fazer com que você tenha condições de lidar com o mundo do trabalho. Porque você vai passar praticamente toda a sua vida adulta trabalhando em determinadas funções, em determinados papéis, em determinados cargos, ou na questão da empregabilidade, ou na questão do empreendedorismo. E se você não tiver essa base muito definida do que é que você quer realizar no mundo, a hora que as dificuldades aparecerem, e elas vão aparecer, vai ser muito mais difícil de lidar com os desafios, porque você não se conectou com a sua potência, você não se conectou com a sua motivação fundamental, que é entender qual é o sentido da sua existência.
E para nós, logoterapeutas, isso não é uma coisa metafísica, filosófica ou distante. Isso é real, isso é concreto, é dia a dia. É concreto, é vivencial, Então as coisas estão interligadas. Eu melhoro muito a qualidade do trabalho no universo laboral, dentro das empresas, das estruturas organizacionais, se eu dou essa possibilidade para o jovem adulto, ou um adulto que está revendo toda a sua questão de carreira e de profissão, se ele consegue ir além, usando todas essas referências que a Thalita traz, consegue ir além e encontrar exatamente o que ele quer realizar no mundo. E isso pode ter nomes diferentes e formatos diferentes e cenários diferentes. Né? Mas essa questão da escolha profissional, se isso não for feito da maneira correta, isso vai impactar na gestão, isso vai impactar nos gestores, isso vai impactar nos líderes, isso vai impactar no absenteísmo, isso vai impactar no turnover. E assim, todo mundo aqui que já trabalhou no mundo organizacional, na área de RH, sabe perfeitamente disso. Né? A base mal desenvolvida, essa parte que a Thalita está trazendo, esse trabalho que ela desenvolve maravilhosamente bem, isso vai impactar diretamente na gestão de pessoas. Na vida profissional, na vida profissional, mas como um todo. O impacto, ele é muito amplo, né? Ele tem uma dimensão, assim, muito profunda, né, Simone, na vida das pessoas, na vida dele, né? Assim como o trabalho dele pode contribuir para a vida do outro e agregar valores e gerar coisas muito boas, o contrário também é real, né? O contrário também, o que ele não gosta, o que ele não se identifica, também vai ter esse impacto, né? Vai negativo. Então, considerando, né, esse segundo momento do processo de orientação, né, que é olhar para essa realidade profissional, porque aqui é interessante que a gente desenvolve entrevista com profissionais de diversas áreas, que são do interesse daquele orientando, né? A gente conversa com esses profissionais para saber, né, sobre eles, sobre como está a área, o mercado, como que eles fizeram essa escolha, para entender, né, a prática, né, daquela profissão, o dia a dia, né? E é muito interessante isso, porque realmente desperta para questões que o jovem nunca tinha pensado. Eu mesma aprendo sobre um monte de profissões, né, que eu não fazia ideia de como elas se davam lá na prática ali. Então vamos construindo tudo isso e pensando daquela pessoa humana, né, que começou lá, né, com as atividades iniciais de autoconhecimento, que agora está aqui conhecendo a realidade dessas profissões, né, e para ele começar a observar, né, aonde que está, onde que ele pode, né, colocar sua potência criativa no mundo, onde que ele enxerga ali esse match, né, por isso que eu tenho que trazer essa linguagem, né, do match, se dá, vai dar match, se não vai, né, para ele conseguir, né, mais para frente fazer uma escolha. Então, nesse segundo momento, o que eu trago da logoterapia, que são essas questões de conhecimento da realidade profissional, né, o como ele escolher, né, então, como que você pode servir com isso, como, né, o que de você, né, pode ter a contribuição, né, no mundo, né? Então aqui o jovem ele vai abrindo a mente dele, sabe? Ele já ativou o Wi-Fi lá atrás, né? Ele já está ali captando, né, todas essas informações, fazendo as conexões, entendendo, né, um pouco dessa realidade das profissões. E que isso vai trazer impacto na vida do outro, né? Que essa escolha dele vai impactar as relações que ele vai estabelecer ali na vida dele profissional. Thalita, o nosso tempo aí o outro o nosso tempo está acabando. Ixi, aí, agora que eu vi o horário, o nosso tempo acabando. Não, a gente podia ficar 2 horas conversando aqui. A gente podia ficar 2 horas. Assunto tem. Então, como a gente sabe, enquanto esse assunto é importante, é necessário, né? Depois que eu convidei a Thalita para essa live, justamente porque a gente entende que esse assunto é necessário, nós conversamos e resolvemos oferecer um curso sobre o tema. Então, a Thalita vai ministrar um curso sobre esse tema da orientação profissional à luz da logoterapia. Vai ser esse ano ainda.
A gente está imaginando que vai ser final de novembro, meados de dezembro. Então, quem tiver interesse em ter maiores informações sobre isso, manda o WhatsApp para o núcleo de logoterapia G3. Eu estou deixando o telefone aqui, mas tem aí nas nossas redes sociais todas, então manda o WhatsApp para a gente, tá? E aí nós avisamos vocês. Mas o curso vai acontecer, a gente está trabalhando em cima disso. Ontem eu também tive um mini curso onde eu falei de sentido do trabalho. Hoje de manhã eu e Thalita conversamos e a gente entende que isso é gritante a necessidade. E esse curso é aberto para todo mundo que trabalha com adolescente e com o jovem adulto. Então, para o pessoal que trabalha em RH, quem trabalha com jovem aprendiz, com o primeiro emprego, como estagiário, com professores do ensino médio, pais que têm curiosidade de saber como isso faz, psicólogos que querem trabalhar com isso, pedagogos que querem trabalhar com isso. A ideia é todo mundo que trabalha com adolescente e jovens adultos entenderem o que está acontecendo nessa fase e que ferramentas existem que poderiam auxiliá-los, como gestores, como líderes, como tutores, como mentores, como professores, ou mesmo começar a aplicar esse processo de orientação profissional. Né? Então, quem tiver interesse, entra em contato conosco, manda mensagem por WhatsApp, tá, gente? Porque aqui no Instagram as coisas se perdem. Não dá tempo, né? Gente, não dá tempo, né, da gente concluir. Porque realmente, quando a gente fala do que ama, do que gosta, do que dá esse comichão na barriga, a gente quer ficar conversando sobre isso. Então, o que eu queria, Thalita, queria assim, que você deixasse uma mensagem, né? A gente tem alguns poucos minutinhos ainda, mas que você deixasse uma mensagem para o teu público. Muita gente fazendo comentário, muita gente curtindo, mandando coração. Que ótimo, obrigada. Assim, realmente eu acho que é um assunto que precisamos trabalhar cada vez mais. Né? É um assunto muito bom, porque a gente sempre está fazendo escolhas na vida, né? Essa seria uma primeira escolha que o jovem... Mas a gente faz escolhas a nossa vida toda, né? E a mensagem que eu quero deixar é uma mensagem que o Frankl, né? Ele deixou na minha vida, não tem como não deixar, né? Eu tenho um tempo de vida para ser vivido. E como que eu quero viver esse tempo? O trabalho é, sim, uma forma, né? De eu encontrar o sentido na minha vida, né? Como que eu quero... expressar esse sentido do trabalho na minha vida, porque realmente isso faz toda a diferença quando a gente tem, né, essa resposta, né? Eu acho que faz, assim, muda a nossa percepção, né? E esse trabalho é um meio, né, para um fim de uma vida plena de sentido, né? Que é o que a gente lê muito nas obras de Frankl. E é essa mensagem que eu gostaria de deixar para vocês, né? Essa mensagem maravilhosa do Dr. Frankl. E agradecer pelo convite, de poder estar aqui falando sobre esse assunto que eu amo, né, que é a minha vida. E agradecer, Simone, você, mandar um abraço para o Francisco, um beijo. E um beijão para você, obrigada a todos que Olha, aqui maravilhoso ter você aqui com a gente, contando da tua experiência, da tua prática. Realmente a gente vê que uma hora não dá nem para começar, né? Porque são muitos aspectos a serem considerados, né? Mas assim, a última pergunta que eu quero te fazer: qual foi a diferença na sua prática profissional quando você conheceu a logoterapia? Desculpa, eu não ouvi, cortou. Simone, você pode repetir, por favor? Qual foi a diferença na sua prática profissional quando você conheceu a logoterapia? Quando eu reconheci a logoterapia na minha prática? Isso! É isso? Isso. Tá. Quando eu comecei a entender que o meu trabalho de orientadora profissional ia além desse match de quem é o orientando com a profissão dele, que vai além, que eu posso mostrar para ele, acender essa luz de que tem um sentido nesse trabalho que ele pode realizar esses valores, né? Criativo, essa potência no mundo de uma forma muito mais significativa, que ele possa realmente contribuir. Foi quando eu despertei para isso, né, dentro dessa obra do Frankl, que eu falei, nossa, o meu papel ele é muito maior, né, do que
esse processo de orientação profissional típico, né, regular que a gente observa, né, ele é muito maior, né, eu posso ajudar esse jovem, né, a acender essa luz do sentido. E para você, além de você perceber que o seu papel mudou, qual foi a diferença que fez na sua existência? Desculpa, qual foi a diferença que fez? Na sua existência. Fez toda a diferença, né? Toda, porque se eu sei que eu posso viver a minha existência plena de sentido e o trabalho é uma possibilidade de eu realizá-lo, isso muda tudo. Isso muda tudo, né? Muda a nossa forma de enxergar o que a gente faz no dia a dia, né? Eu não sei, é uma forma amorosa mesmo de ver, de estar ali existindo, né? O trabalho você pode exercer, né, esse valor vivencial, né? Desse amor pelo seu orientando, né? Por esse processo, por isso que eu recebo também, né, do mundo, né? Que eu recebo dele. Quando eu vejo que ele consegue fazer essas conexões, dar esse match, é fantástico, né? Eu me sinto totalmente realizada mesmo. Feliz, feliz. Tá falhando um pouco a nossa conexão Eu agora. não tô te ouvindo direito. Eu nem sei se a resposta foi essa da pergunta, porque eu ouvi só uma parte da pergunta. Não, eu entendi, eu ouvi, mas está falhando. É. Ah, tá. O pessoal está nos ouvindo ainda? Bom, gente, acho que sua estamos voz tá tendo... bem falhada. acho que estamos com problema de conexão aqui agora. É uma pena, mas a gente vai mandar notícias para vocês sobre os nossos projetos, sobre as coisas que nós estamos programando, né? E quem sabe a gente tem a oportunidade de trazer a Thalita Provasi mais uma vez para uma segunda live. Obrigada, né? Simone. Um beijão. Obrigada a todos que estiveram aqui com a gente. Thalita, super obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, um beijo enorme, que a gente possa viver todo esse sentido no trabalho, na nossa vida, levar esse amor pelo que a gente faz, que a gente tenha essa direção aí. Obrigada, Dr. Frankel, por tudo isso. Ah, com certeza! Obrigada, Dr. Frankel! Obrigada! Você tem ele aí bordado e eu tenho ele aqui, ó. Olha lá. Aqui. Tá bordando, aqui, né, no nosso coração. Oh, que delícia, ele toma conta das minhas ideias e das minhas inspirações ali, né? Ai, que coisa boa. Gente, para quem não conhece a logoterapia, eu faço um convite. Venham conhecer. Muda muito a nossa visão de mundo, a nossa visão de ser humano. Mesmo que vocês não queiram trabalhar com isso futuramente, mas venham conhecer essa abordagem. É uma abordagem humana, sabe? Que engrandece o ser humano, que fala da potência do ser humano. Nossa, muda a nossa visão, amplia a nossa percepção da vida, do mundo, do ser humano. Quer dizer, mesmo que seja para eu aplicar na minha vida e não num processo de trabalho, através da minha mudança interior, através do meu desenvolvimento interior, tudo que eu fizer, tudo que eu me envolver, tudo ao meu redor, isso vai reverberar, vai ter eco disso tudo, né? Então, assim, eu faço o convite para vocês, conheçam a logoterapia. Somos suspeitas, Conheçam, por favor. Eu sei que somos suspeitas. Conheço. É tão bom, né, a gente utilizar o tempo que a gente tem de vida, né, com essa ideia, né, com esse pensamento, né, do sentido da vida. É muito bom mesmo, maravilhoso. Gente, muito obrigada pela presença de todos. Thalita, obrigada mais uma vez. E acompanhem as nossas redes sociais, Instagram, Facebook, vocês vão ter notícias nossas, tá bom? Obrigada, um beijão para vocês, boa noite, fiquem com Deus. Tchau, muito obrigada. Tchau, um beijo. Até mais, tchau, tchau. Tchau.